Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Continuamos crescendo aí, somos o principal canal de histórias de NAS do YouTube no Brasil. E aqui eu vou mostrar agora um processo de instalação, né, as configurações iniciais aí, usando esse modelo TS473A, mas esse método ele se aplica a praticamente todos os modelos de histórias de NAS aí da Qnap, tá legal? Então temos aqui 4 HDs da linha Iron Wolf da Seagate, que é o principal HD para esse tipo de solução de armazenamento, né, para histórias de NAS. Então são 4 HDs de 12 TB, onde nós vamos ter um total de 48 TB bruto de capacidade, e vamos ver as opções de configuração de RAID, né, qual a melhor relação entre segurança e capacidade, trabalhando aí com esses 4 HDs de 12 TB. Então continua ligado no vídeo aí para a gente fazer esse processo. Então vamos aqui, ó. Os HDs são novinhos, estão lacrados, beleza? Acabamos de receber aí 4 HDs Seagate Iron Wolf de 12 TB. Vamos tirar da embalagem. Vou mostrar aqui com mais clareza agora. E vamos ver como a gente fixa esses HDs nas baias de disco aqui também do Qnap. Foram nada aqui um pouco para o lado e a gente vai precisar das gavetinhas. As gavetinhas atualmente, né, aqui para os equipamentos mais recentes da Qnap, elas vêm com essas travas laterais, ó. Basta a gente puxar um pouquinho aqui, a travinha sai, tá legal? Então é isso aqui que vai prender o HD no primeiro momento. Como são HDs de alta capacidade, são HDs mais pesados, além dessas travinhas eu sempre recomendo que parafuse mesmo. A gente vai usar os parafusinhos aqui que acompanham o Qnap para fixar bem os HDs aqui na baia. Então a conexão SATA do HD, ela precisa estar para fora da gaveta, tá legal? Então basta alinhar aqui, ó, os furinhos, né, do disco com as borrachinhas azuis. E aí a conexão SATA já vai ficar na posição correta, beleza? Então temos aqui, basta alinhar aqui a borrachinha azul com os furinhos do parafuso do HD e aí a gente coloca as travas. Ela tem essa travinha, né? Ela tem um lado aqui que é chanfrado, né? Que é mais estreito. Então esse é o lado que vem para o sentido da conexão SATA aqui do HD. Sentido oposto aqui, né? Da trava da baia. Vamos pôr aqui do outro lado também. Então colocamos aqui o nosso primeiro HD. Logo logo nós vamos inserir os HDs no equipamento. Então vamos fazer já com todas as baias. E o último HD aqui, vamos lá. Então esse é o tipo de instalação que é chamada de toolless, que é sem ferramentas, né? Seria sem ferramentas, mas nesse caso nós vamos usar aqui simplesmente uma chave Phillips para colocar os parafusos e reforçar essa fixação dos HDs aqui, tá legal? Então estamos aqui já com os 4 HDs fixos nas baias. Vamos colocar aqui, ó, pra gente ver, né, a conexão SATA certinho aqui do HD, ó, pro final aqui da baia, que é a parte que vai dentro do equipamento. E vamos fixar também com os parafusos. Então se vocês repararem na parte de baixo aqui da baia, nós vamos ter aqui a furação para o HD, nesse caso é o HD de 3,5 polegadas, que são HDs de alta capacidade. Se fosse SSD, usaríamos essa furaçãozinha aqui para prender o SSD na baia, tá? Nesse caso nós vamos usar essa, que é própria para o HD maior mesmo, de 3,5. Então esses parafusinhos já acompanham, né? Já vem na caixinha de acessórios aí do Qnap, na medida certa já para a gente fazer essa fixação. Vou por aqui, ó. Vou mostrar no vídeo. Beleza? Apertou, não precisa fazer muita força. HD é um dispositivo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para evitar impacto, evitar queda, pois. Então nesse caso são somente 3 parafusos, tá legal? Então ele já fica bem fixo. Eu vou fazer os demais aqui. Então agora, pessoal, o NAS está desligado. O processo é o seguinte, a gente vai ligar o NAS sem os HDs, porque o NAS da Qnap ele já tem um sistema de boot
direto na placa-mãe. Então ele não depende dos HDs para inicializar, mas ele vai depender dos HDs para instalar o sistema operacional da QNAP e, bom, toda a funcionalidade aí do NAS. Estamos aqui com o NAS vazio, ele está desligado. O que a gente vai fazer aqui? Vamos conectar ele à rede. E na hora que a gente ligar, ele vai obter o endereço IP do servidor DHCP. No meu caso aqui, o meu servidor DHCP é o roteador da Vivo, que está vindo aqui um ponto já para esse switch, né? Um desses dois cabos aqui está vindo do roteador da Vivo, então eu vou ter uma fonte DHCP para que o QNAP obtenha o endereço IP da rede. Então vou deixar conectado à rede e já vou ligar na tomada. Cabinho da tomada. Então aqui eu estou usando um switchzinho TP-Link, um switch 8 portas, tá? É um switch gigabit já dá uma taxa de transferência legal. Então eu estou com o NAS conectado aqui nessa portinha do cabinho preto, beleza? E já já a gente vai acessar ele através da máquina Windows para fazer o processo de instalação. Então aqui o cabo AC que já acompanha o equipamento e aí vai ligar ele na tomada, legal? Beleza. Então estamos agora, ó, já até acendeu aqui a conexão de rede, vou virar aqui para mostrar. Então já tem os LEDzinhos aqui da porta de rede acesas, né? Está conectado. E só não ligamos ele ainda. Ele está na tomada, mas ainda não inicializou o sistema. Então, vamos ligar. Com ele conectado à rede e já ligado à tomada, ó, sem os discos, nós vamos apertar aqui o botão de Power. E aqui ele já acendeu a luzinha de status e está piscando o LAN aqui que está ativo e ele está iniciando o sistema dele agora. O sistema de boot, tá? Deu o bip, esse bip indica que ele está iniciando o sistema mesmo. É a ventoinha atrás, né? Se você tiver com o seu NAS aí, você vai ver que acionou as ventoinhas. E agora ele está iniciando. A partir desse momento a gente vai precisar ir numa máquina Windows agora, ou macOS, enfim, né? Precisa de uma estação aí, de um PC, alguma coisa, para fazer o primeiro acesso e dar início às configurações do equipamento. Então agora que nós já ligamos o equipamento na tomada, já está conectado à rede, né? Já iniciamos o sistema do NAS, reparem, né, que não instalamos ainda os HDs estão fora, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download aqui do QFinder Pro. Qual que é o objetivo do QFinder? Ó, tem para macOS, Ubuntu, né? No meu caso aqui eu estou usando o Windows. O QFinder é responsável por basicamente encontrar o dispositivo na rede, né? Para informar qual endereço IP que ele obteve ali. Então vamos baixar e instalar o QFinder aqui. Aí basta concordar, seguir o passo a passo de instalação, né? Pode concordar com tudo. Eu recomendo sempre desmarcar a parte de inicialização rápida, porque o QFinder ele só é utilizado na instalação, depois ele pode ser removido. O QNAP não depende do QFinder Pro para funcionar, tá? A gente depende do endereço IP do QNAP, e o QFinder é a forma mais simples e prática de obter o endereço IP, porque nesse momento ele está em DHCP, então não dá para adivinhar qual endereço IP, né? Eu teria que acessar o router da Vivo e tentar pegar a lista de clientes lá. Mas vamos pelo QFinder, que vai ser mais simples. Então basta aguardar aí a conclusão da instalação. Não precisa, é opcional, né? Compartilhar, já vamos pedir para ele abrir o QFinder Pro. Caso a janela do QFinder não apareça logo de cara, nós vamos aqui e ele vai estar aqui, tá vendo? Ó, no cantinho do Windows aqui, né? QFinder Pro. Então damos um clique duplo, permitir o acesso para fazer as liberações no firewall do Windows. E agora o QFinder ele vai fazer uma varredura da minha rede, né, e listar aí os QNAPs que eu tenho na rede. Então eu já tenho aqui dois equipamentos na rede e a gente vai trabalhar em cima aqui do TS473A, que ainda não foi instalado. A gente vai ver aqui que tem uma interrogação, esse QNAP tem um alerta de disco, né, um QNAP que eu já tenho na minha rede, e esse aqui ele ainda não tem nome, né, está no processo. Quando está com essa interrogação, significa que ele ainda não foi instalado. Então nós vamos fazer isso agora. Agora que nós já sabemos o endereço IP dele, ó, 172.168.10.102 no meu caso. Então 172.168.10.102.
basta digitar o endereço IP dele no navegador, pode ser o Edge também, o Safari, né, algum outro navegador. Você pode até verificar a garantia do seu equipamento já nesse link. Nós vamos fechar aqui. E ele já traz aqui, né, a versão de firmware que o equipamento está, a gente vai precisar rodar uma atualização nele. E vamos iniciar a instalação inteligente. Então vamos trabalhar aqui com a versão atual por enquanto. Depois que nós fizermos a instalação, né, rodarmos a instalação, nós vamos fazer essa atualização de firmware. E aí ele vai dar essa mensagem, ó, disco rígido faltando, que é a mensagem que a gente precisava mesmo. E ele está dando esse aviso, né, porque eu não tenho nenhum HD conectado aqui no dispositivo. Então é nesse momento que nós vamos inserir os HDs. Então reparem que esse equipamento é hot swap. Então eu posso inserir os HDs com ele já ligado. E ele está esperando por isso. Então vamos lá. Vamos fechar essa janelinha e vamos inserir os HDs. Podemos inclusive inserir somente um HD. Eu vou inserir só o HD da baia 1. Tá legal? E depois, quando o sistema dele subir, eu vou conectar os demais HDs. Para a gente ver a configuração do RAID. Então, inseri o primeiro disco. Então, reparem aqui que ele já acendeu o LED do HD. Significa que ele já inicializou esse disco. O sistema já entende que tem um disco. Então, agora, se clicar em seguinte, ele vai para os próximos passos de instalação. Aqui a gente já pode definir um nome para esse NAS. Então, eu vou chamar princípio de servidor NAS. E aqui nós já temos que definir, né, o nome de usuário que vai ser o administrador do sistema. Então a gente não trabalha mais com o usuário admin, por questões de segurança, certo? Então eu vou colocar aqui meu nome mesmo, Thiago B. E vou definir uma senha que ele vai avisar ali se está forte, se está fraca, né? O ideal é combinar aí pelo menos 8 caracteres, sendo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais aí, beleza? Ele vai pedir a confirmação da senha e vamos para o próximo passo da instalação, definição de hora e data. Então eu estou aqui no horário de Brasília e podemos deixar ele sincronizado aqui com esse NTP mesmo. Por enquanto nós vamos manter em DHCP. Não vamos ajustar o IP agora. Então ele dá um resumo aqui das configurações de instalação e vamos aplicar. E ele vai dar esse aviso, né, de que o HD vai ser completamente formatado. Então, nesse caso, são HDs novos, né, não tem informação nenhuma, mas ele vai sempre dar esse aviso aí na hora de inicializar os discos. Então reparem que eu estou fazendo essa instalação com um único HD. A gente vai rodar uma atualização de firmware com esse único HD. E depois disso nós vamos inserir os 3 HDs aqui para fazer as demais configurações. Então nesse momento é aguardar aí o processo, né, de finalizar a instalação do sistema. Nesse momento sim ele está subindo o SO da QNAP, que é chamado QTS. Então ele está instalando o QTS nesse HD único que está no equipamento nesse momento. E aqui basta aguardar. Então aqui, pessoal, ele finalizou, né, o processo de instalação e ele vai trazer aqui para a gente a tela de login. Agora ele subiu o sistema, o QTS, e traz aqui para a gente a tela de login de administrador nesse momento, para que a gente possa realizar as configurações necessárias, né? O nome de usuário que eu criei, a senha que foi definida. E temos acesso ao QTS agora. Aqui a gente precisa concordar, né, com os termos e tudo. Aqui ele vai trazer um breve tutorialzinho, né, mostrando o que é cada botãozinho. Basta dar alguns cliques no meio da tela, ó. Aí ele vai passar esse tutorial e já vai trazer aqui a configuração de armazenamento. Como nós estamos somente com um HD, a gente não vai fazer esse processo agora.
Então ele mostra aí que temos um HD e temos dois slots M2 NVMe. Qual que é a principal finalidade desses slots M2? Nós temos essa função chamada aceleração de cache. Então é um processo que o Storage NAS da QNAP utiliza para aumentar o desempenho do armazenamento. Então operações de virtualização, de banco de dados, ambientes que tem uma quantidade grande de usuários aí fazendo acesso simultâneo ao NAS, né, seja em banco de dados, em arquivos, o que quer que seja, o M2 ele vai dar um ganho muito grande de velocidade, de taxas de leitura e escrita. E o cache vai fazer o seguinte, né, quando a informação chegar no NAS, ela vai ser primeiro gravada no M2, que a gravação vai ser bem rápida, e o sistema vai descarregar essa informação nos HDs que vão estar em RAID, né, nos HDs de maior capacidade, em segundo plano, beleza? Então é para isso que nós temos o M2 ali. Antes de atualizar o firmware, vamos conectar os demais HDs para a gente ver aparecendo aqui, ver a funcionalidade do Hot Swap, tá legal? Esse seria aqui o HD 2 e logo ele vai aparecer ali no sistema para a gente. Vamos aguardar. Eu recomendo sempre esperar alguns segundos, que é o tempo ali do sistema detectar o HD, né, para que não tenha que ficar fazendo leitura de vários HDs, né, inicialização de vários HDs ao mesmo tempo. Então lembrando aqui que estamos trabalhando com Seagate IronWolf. Então esse HD é próprio para Storage NAS, a Seagate projeta esse HD, né, tem características específicas desse HD para ele trabalhar em RAID, trabalhar em storages. Esse bip indica que o HD foi reconhecido, temos aqui já o LEDzinho e a gente vai ver ali no sistema também. Vamos para o terceiro HD, conectando os HDs com o equipamento ligado, pessoal. Isso é uma praticidade muito grande, principalmente em casos de manutenção. Trabalhando com a tecnologia RAID, eventualmente quando o HD para de funcionar, a gente vai poder trocar esse HD com o equipamento ligado, né? Sem parar o acesso ali, sem perder o acesso aos dados. Eu vou deixar só encaixado, mas não vou inserir completamente ainda, vou deixar um pouquinho para fora. Já reconheceu o HD 3, vamos para o HD 4 e vamos ver lá no QTS como que isso ficou. O disco 3 já reconheceu, vamos aguardar aqui reconhecer o disco 4. Perfeito, os 4 HDs foram reconhecidos. Temos aqui os 4 HDs e com isso a gente já consegue fazer a configuração de armazenamento. Mas antes disso, como o firmware está bem desatualizado, vamos pegar aqui, está no QTS 5.0.1. Como que é feita a atualização de firmware? A gente já vai começar a usar o equipamento numa versão atual, né? Versão agora de 2024. Já tem o link que vai direto para o site do fabricante, da QNAP, né? Para a parte de download aqui, para que a gente faça o download do firmware. Então como funciona? Eu tenho que informar o modelo de equipamento, então para isso eu tenho que informar o tipo. Então esse equipamento é um equipamento NAS, a QNAP tem uma série de outros dispositivos aí, mas o principal são os storages NAS. É um equipamento de 4 baias e o modelo é o 473A. Cada modelo tem o seu firmware, tem seu arquivo de firmware correto. E temos aqui uma versão já bem recente, a 5.1.5. Então já é uma versão bem madura, né? Porque ele começou na 5.1.0. Esse já é o 5º release, então é uma versão que a gente pode confiar. Que é bem recente mesmo, ó, 25 de janeiro de 2024 é essa que a gente vai pegar aqui. Vamos baixar o arquivo. Repara que o arquivo vem no formato zip, então a gente vai precisar descompactar esse arquivo. Vou aqui descompactar para pegar o arquivo IMG para rodar a atualização. Então, antes de configurar o RAID, né, de fazer qualquer outra configuração, vamos já aplicar a atualização mais recente e já iniciar o equipamento, né, com uma versão atual de firmware, para que isso não tenha que ser feito depois, né, durante o equipamento em uso, em produção, né, a gente já aproveita esse momento. Instalação manual, essa é a forma mais recomendada, mais segura de atualizar o firmware. Faz o download do arquivo e carrega o arquivo pela rede local mesmo, né, através de uma máquina da rede local. Procurem não rodar atualizações online, né, pela internet.
E carregou o arquivo aqui, né? Basta clicar em procurar, a gente vai navegar ali até o caminho do arquivo, como eu fiz agora. Então carregou aqui o arquivo, atualizar sistema. E ele vai reiniciar, é muito importante. Inclusive quando está em produção, tem uma programação aí para atualizar o firmware, porque precisa reiniciar o equipamento. Então se eu tiver máquina virtual rodando, né, se eu tiver gente acessando, vai interromper o acesso. Então máquina virtual principalmente, a gente precisa desligar as VMs, né, se eu estiver trabalhando com MySCSI, junto com VMware, com Hyper-V, eu preciso desligar as VMs que estão armazenadas no NAS para rodar essa atualização, então é sempre feito de forma programada. Então aqui rapidamente ele carrega o arquivo de firmware para o NAS e agora ele vai aplicar a atualização. E assim que ele finalizar esse processo, ele vai reiniciar. Então vamos aguardar aqui a conclusão desse processo. Então aqui ele já reiniciou, pessoal, ele voltou. Então se vocês repararem, até a tela de login mudou, né? A tela de login inicial eu já inseri aqui usuário e senha no mesmo formulário. Agora ele mudou. Vamos entrar aqui com a conta de usuário que foi criada, que já é a conta de administrador. Então a senha agora está no outro campo, isso contribui muito para a segurança também, para evitar que robôs realizem tentativas de invasão, né? Quando a gente separa assim o formulário com o nome de usuário e o formulário com a senha. Dificulta mais para os robôs, né? Então foi uma sacada da Knapp aí também, aí mudou essa estrutura de login. Então a gente precisa sempre concordar com os termos, né, para poder utilizar. E agora sim, estamos com uma versão de firmware bem atual. E vamos ver a parte do armazenamento, vai ser a primeira configuração que a gente vai fazer aqui, né? A configuração do RAID. Onde que é essa configuração? É aqui em armazenamento instantâneos, que a gente vai encontrar no menu principal aqui, ó. Então lembrando aqui, menu principal, e dentro do menu principal nós temos todas as funções aí essenciais do sistema. E armazenamento instantâneo, que vai trazer essa janelinha aqui pra gente. Para configurar, nós vamos em armazenamento / instantâneos, onde ele vai informar, né, não há volumes ou pools de armazenamento, nós vamos criar um pool de armazenamento. Isso que é o RAID no Knapp. Por padrão, né, para situações assim do dia a dia, dificilmente a gente vai habilitar essas funções aqui. Em alguns casos, o QTIA, que nós vamos falar em vídeos posteriores, que é um assunto mais complexo. E aqui ele vai listar para a gente, ó, os HDs. Então, marcando aqui, ele já marca os 4 HDs, ó, do 1 ao 4. A gente vai usar para dados mesmo, né? A capacidade está como 10.91, mas são HDs de 12 terabytes. Depois a gente vai ver aí por que isso acontece. E o nível de RAID que eu vou trabalhar. Com 4 HDs é muito comum o uso do RAID 5. O RAID 5 ele suporta a falha de 1 HD. Então, desses 4 HDs que nós temos aqui, se somente um HD falhar, não vai ocorrer perda de dados e o sistema vai continuar trabalhando normal. O usuário da rede nem vai saber que o HD parou. Só o administrador do equipamento mesmo, que a gente vai configurar o envio de e-mail, as notificações, para que ele avise que o HD parou, né, caso o equipamento não fique num ambiente onde tem a gente ali olhando ele. Então o LEDzinho do HD fica vermelho, ele dá um bip, né, então tem vários indicadores. E nós temos a opção do RAID 6. O RAID 6 nos possibilita a falha de até 2 HDs. Então eu tenho 4 HDs trabalhando. Falhou um HD, ele vai continuar trabalhando, não vai ter perda de dados. Falhou o segundo HD, estou com 2 HDs a menos aqui, vai continuar trabalhando, não vai ter perda de dados. Então eu teria que perder 3 HDs para chegar num ponto de ocorrer perda de dados. E isso afeta no quê? Na capacidade. Se eu diminuir a segurança, eu fico com 32.7 tera. Se eu aumentar a segurança, ele vai cair aqui para 21.8. Então é uma relação aí que a gente precisa encontrar, da prioridade para a segurança, da prioridade para a capacidade, e aí cada caso é um caso diferente, né? Vai ser avaliado.
Nesse momento nós vamos configurar em RAID 5 para ter essa tolerância à falha de um único HD e aproveitar melhor a capacidade. Então eu vou ficar aqui com 36 TB líquido. E desses 36 TB ainda a gente vai usar algo em torno de 30 TB, né? Não vai usar nem os 36. Podemos sempre desmarcar essa opção do instantâneo garantido e o limiar de alerta sempre em 80%. Isso é importantíssimo. E aqui criamos o nosso RAID 5. Vamos clicar aqui em criar e ele vai iniciar o processo. Então logo ele vai mostrar para a gente. A criação do RAID é um processo demorado, assim, ele vai demorar umas 20 horas para concluir a criação desse RAID, 15 horas talvez. Mas é algo que ele vai fazer em segundo plano, né? Não impede de a gente realizar outras configurações já no equipamento enquanto ele faz a criação do RAID aí. Então já ele atualiza aqui para a gente na tela. Então eu estou com o microfone próximo do equipamento, talvez vocês escutem algum ruído aí no vídeo. É realmente a atividade dos discos rígidos aí trabalhando para dar o start aí da criação do RAID. Então ele concluiu aqui, ó, criação do pool de armazenamento concluída. E ele já dá o atalho aqui para a gente criar um volume. Já a gente vai criar um volume. Mas por enquanto o que nós temos é o RAID, né? Somente o RAID, nesse momento a gente não consegue ainda transferir arquivos para o NAS. Não consegue utilizar ele de nenhuma forma ainda. Para isso, obrigatoriamente eu vou precisar criar volumes, né? Partições de dados. A gente já vai fazer isso. Como ele está no processo de criação do RAID, ó, ele trouxe aqui o número 1, que tem uma tarefa em segundo plano, que é justamente a criação do RAID, e ele está dando aqui, ó, 17 horas para concluir. Então ele está fazendo isso em segundo plano, né? Passou essas 17 horas, ele conclui a criação do RAID, e aí o equipamento fica totalmente livre para a operação que ele precisa atuar aí, beleza? Então aqui é só deixar mesmo, não tem muito que a gente precisa fazer aqui não. Vamos já criar um volume. Eu sempre recomendo no storage da QNAP criar um volume que vai ficar dedicado ao sistema. E sempre trabalhar aqui com volume grosso, essa opção aqui do meio. Ó. Em inglês vai estar como thick volume, né? É essa opção. Desconsidere as outras duas, tá? E aqui a gente vai determinar o tamanho desse volume. Como esse volume vai ser somente para sistema nesse primeiro momento, eu vou criar ele com apenas 200 GB. 200 GB, que é só para informações do sistema que o NAS precisa preservar, né, armazenar. Não vai ser a parte de dados ainda. Então vamos criar esse volume de sistema e concluir. Vamos aguardar ele criar esse volume de sistema. Vai dar a mensagem, o volume está sendo criado. Como é um volume pequenininho, ele vai criar rápido. E mais à frente nós vamos criar volumes de dados e entender os diferentes tipos de volumes aí que nós podemos trabalhar dentro de um storage. Quando ele cria o volume de sistema, ele cria algumas pastinhas que são padrões aí do sistema da QNAP, que aí são pastas que a gente não consegue nem apagar, é isso que ele está avisando aqui, ó, criando pastas pré-definidas, que são pastinhas do sistema mesmo. Então reparem, né, que ele coloca aqui entre parênteses, ó, sistema. Então tudo que é referente a sistema vai ser gravado nesse volume. Então contas de usuário que a gente cria, integração com Active Directory, configurações de rede, né, uma série, aplicativos adicionais também que a gente pode instalar no QTS aqui da QNAP. Tudo isso fica no volume de sistema. E 200 GB é mais que o suficiente para isso, tá? E pronto, ó, o volume de sistema já foi criado. Agora, né, a segunda configuração inicial do sistema aqui é a configuração de rede. Então para isso nós vamos aqui no menu principal e temos essa opção aqui, ó, chave de rede e virtual. Podemos ignorar. Então ele exibe aqui as interfaces, né? Eu estou conectado no adaptador 2, o adaptador 1 não tem nenhuma conexão ainda. E as configurações da rede, a gente clica aqui nos três pontinhos e clica em configure. Então no meu caso está em DHCP, vai permanecer em DHCP, mas quando o equipamento vai já para ficar em produção, né? A gente coloca no ambiente onde ele vai ser utilizado, a gente coloca aqui o endereço de IP estático, né? E define manualmente aqui as configurações, endereço IP, máscara, gateway e DNS. No meu caso, vai continuar aqui ainda em DHCP, né? Mas aqui é onde vocês podem alterar essa configuração. Então eu vou cancelar porque eu não quero alterar nesse momento. Então essas são as configurações iniciais aí do storage NAS da QNAP.
continue ligado no canal, porque agora a gente vai explorar bastante esses recursos, né? Vai mostrar as demais funcionalidades. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixa aquele like para fortalecer o canal. E fica ligado aí, né? Se inscreva para receber as notificações aí das próximas postagens. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!